Oi, galera, boa noite. Eu sou a Bruna. Tenho esse canal no YouTube, meu canal no YouTube, onde eu falo sobre as minhas experiências de vida, sobre como foi a minha vida, as minhas histórias, e aquilo que eu acho que pode acrescentar na humanidade, na sociedade e na existência humana. Desculpa, eu não tenho muita habilidade com comunicação nem nada, mas enfim, esse é o meu canal cheio de boas intenções. E o assunto de hoje é um assunto que foi muito delicado para mim na minha vida, que é sobre a infância. Por que eu vim trazer esse assunto hoje? Porque eu acho que é um assunto muito importante da gente olhar, né? Um momento da vida que impactou em todo o meu resultado ser humano, em todo o meu resultado ah, jovem ali, 18, 20 anos, que é muito importante para uma pessoa, essa idade, essa fase, né? Como a gente está, como a gente sente, como a gente se desenvolveu, né? O que a gente se tornou em termos de autoestima, desenvolvimento e o tanto quanto a infância impacta, né? Ali no na adolescência também, mas principalmente nessa fase do começo da vida adulta ali, né? A partir dos seus 18 anos. Então, eu acho que a intenção desse vídeo também é porque eu passei por coisas e eu acho que se a gente olhar mais para esse período da nossa vida, a gente consegue ajudar mais as pessoas a se entenderem melhor, ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, a minha intenção é passar para os mais jovens, né, essa informação para que eles se atentem, né, na o que aconteceu com a vida deles, né, do porquê das coisas, né. Então vamos lá. Tive uma infância, eu sou a primeira filha, né, de uma mãe guerreira, batalhadora, que é empregada doméstica até hoje, e ela precisava trabalhar. Eu não tive pai, nem sei quem é o meu pai, né, para falar a verdade. E então sempre fui uma pessoa, uma menina, uma criança que teve que se virar sozinha, né? Por um lado é maravilhoso, porque você se desenvolve muito, a gente se desenvolve muito quando a gente tem que aprender tudo na vida sozinho. Mas a gente também sofre bastante, né? É uma faca de dois gumes, acho que é assim que fala o ditado que a gente conhece, né? Esse ditado bem famoso aí brasileiro, acho que é faca de dois gumes. Então, é bem por aí, essa questão da independência, né? Você aprende, é muito bom, você aprende a ser sozinho, a se virar e tudo mais, mas às vezes aprende ali com um pouco de sofrimento, aprende passando por coisas, por situações ruins, né? Então, quando eu tinha ali 20 anos, que eu era uma pessoa muito séria, não entendi por que de tanta seriedade, por que eu me achava assim em comparação à média. Eu acho sempre importante a gente se comparar em relação à média das outras pessoas. Na verdade, é assim que a gente sabe que alguma coisa tá bom ou não na nossa vida, né? É em comparação em relação à maioria das pessoas, né? Das pessoas que estão ali à nossa volta. Então, a minha infância foi assim, né? Com 8 anos, a minha mãe me levou para ir morar com ela. Eu nasci aqui em Tapsirica, então tem uma família legal, tios excelentes, avós maravilhosos, pessoas muito inspiradoras, inclusive, na minha vida, assim, que acho que se não fosse essas pessoas, se eu não tivesse nascido na minha família, eu nem sei o que seria de mim, sabe? Acho que a força deles, tudo que eles são, que eles foram, é muito importante para a pessoa que eu sou, sabe? Em termos de resiliência, em termos de pé no chão, de aguentar o que a gente precisa aguentar na vida, né? Então, responsabilidade e tudo mais. Então, eu lembro que, assim, a minha mãe, ela também teve uma vida, uma criação muito difícil, né? Uma mulher muito forte, baiana, nordestina, veio assim, da pobreza extrema, deu a volta por cima. Hoje em dia é uma mulher independente, tem a casa dela, é uma mulher exemplar, uma mulher que toda mulher sonha em ser um dia, que tem sua casa própria, sabe? Que tem um emprego digno, e através de muita luta, muito suor, mas essa sempre foi a realidade dela. Então, com 8 anos, aí minha mãe me levou para uma comunidade para ir morar com ela, a fim de me dar uma família, na onde ela se juntou com um companheiro, que era uma pessoa violenta, assim, também desestruturada, foi se tornar após, né, porque no começo do relacionamento, geralmente os homens nunca demonstram, né, a verdadeira fase, às vezes sim, né, às vezes sim, mas no caso dela foi posterior.
Então, foi um casamento infelizmente problemático, onde ela sofreu violência doméstica. E, enfim, mas hoje eu entendo que a vontade dela, o desejo dela era me dar uma família. E isso, infelizmente, acabou, assim, essa escolha dela, né? Foi uma escolha que impactou muito na minha saúde mental, no meu desenvolvimento, em tudo. Porque eu fui morar lá e ela sofreu violência doméstica, então a violência, ela tem um impacto muito grande na saúde mental, no desenvolvimento de um adulto. Então, a exposição à violência na infância, pessoal, é terrível para o desenvolvimento daquele ser humano, entendeu? Que vai se tornar um adulto, né? Se Deus quiser, vai passar os anos, né? E tudo mais. Infelizmente, muitas pessoas falecem na infância, né? Mas ali as pessoas que vão ter o privilégio de continuar vive e tudo mais, então essas pessoas vão sofrer as consequências disso, né? Então, a violência na infância, a exposição à violência, é algo que ele é devastador na psique de qualquer ser humano, sabe? Em relação a lá na frente a pessoa desenvolver uma depressão, a pessoa se desenvolver uma pessoa violenta, que foi o meu caso ali no começo da minha juventude, que me tornei uma pessoa violenta, porque a violência, ela estava ali na minha psique e tudo mais, então toda a revolta, tudo aquilo que você passou, você acaba querendo externizar na vida adulta, né? Você acaba meio que se revolta, né? Quer pôr para fora aquilo. Então, pessoas que geralmente são expostas à violência se tornam pessoas violentas, né? É preciso muito discernimento para a mente da pessoa, mas quando a gente é adolescente, jovem, a gente não tem esse discernimento, né? Sobre as coisas. Então, dito isso, o que acontece? Porque quando eu estava ali com 23 anos, passando por uma depressão profunda, uma fase bem difícil da minha vida, eu fiquei procurando por ajuda, né? Autoajuda ali, porque realmente, em muitos contextos pessoais, individuais, você vai ter que se salvar sozinho. Meu amor, não vai ter herói, não vai ter heroína. O seu herói, a sua heroína vai ter que ser você, não vai ter. Porque as pessoas, por mais que gostem de você e desejam o seu melhor, mas estão nas suas lutas individuais, não tem aquele conhecimento, não tem às vezes até aquela empatia, né? Às vezes isso vai partir de você. Às vezes você vai ser a pessoa que vai começar a introduzir isso no teu ciclo social, no teu ciclo familiar, é, e enfim, no teu ciclo de trabalho, muitas das vezes. Então esse conhecimento às vezes tem que partir da gente para as pessoas começarem a ter, né, esse tipo de noção em como lidar com as pessoas quando elas estão passando por problemas psicológicos, por depressão, né, e tudo mais. Então, quando eu estava passando por essa fase, eu comecei a entender porque era muito profundo, gente. Eu acho que só não fiz o pior, só superei, assim, fui superando e fui seguindo em frente porque eu tenho uma filha. Então, essa foi a minha motivação. Mas aí eu comecei a estudar através do Wesley, foi principalmente nessa época, tem o Lutz Podcast, que são canais maravilhosos no YouTube, que salvam vidas o tempo todo, né? Então, são pessoas que são neurocientistas e pessoas, assim, muito inteligentes. No caso do Lutz, agora está fazendo a faculdade de psicologia, mas, assim, é essencial para salvar vidas de pessoas, assim, pessoas que estudaram, hoje em dia têm um conhecimento, e essas pessoas espero que elas sabem, né, que, pelo amor de Deus, são intelectuais, né, então quanto eu sei que elas entendem o impacto do trabalho delas, mas o trabalho delas salva vidas, né, o trabalho do Wesley, do Lutz, salva vidas diariamente, né, desses neurocientistas, Rafael Grata, entendeu? Então é muito mais profundo do que só um canal, é como se fosse um trabalho social mesmo, entendeu? Então aí eu fui entender, o Wesley tem um vídeo no YouTube na onde ele falava dos impactos na infância, que pessoas que não tiveram afeto, o cérebro ou não desenvolveram, eram vazios, o cérebro não pesavam, entendeu? Então foi onde eu entendi o impacto, né, das questões na infância. Eu lembro que na infância eu sou uma pessoa que sempre absorvia as coisas muito rápido do mundo, né? Eu acho que a maioria das pessoas são assim e comigo não seria diferente. Eu absorvo as coisas muito rápido. Então, o que eu entendia da minha mãe era assim: se vira com as tuas dores, né? Acho que isso na adolescência, que a gente vai tendo um pouco mais vai ter um pouco mais de maturidade, fica até um pouco mais claro, desculpa, mas na infância eu tinha isso para mim: guarda tuas dores e se vira. Então, todas as questões que eu passava ali, que eram desconfortáveis, eu lembro que eu não tinha
essa psique de falar assim, ah, eu vou através de alguém para poder desabafar, para a pessoa poder me amparar. Tanto que eu me tornei esse adulto para as crianças que eu conheço, que me rodeiam. Eu tornei esse adulto na onde eu tô ali aberta, sabe, para ajudar, para confortar, para dar um abraço, ou às vezes até ir lá e resolver questões, né, dependendo da problemática que seja. E eu lembro que eu tinha isso muito claro, assim, de não traga problemas para casa, resolve seus problemas. Eu lembro que eu acho que eu devia ter uns 9 anos. Eu tenho uma impressão de que o carro tinha passado por cima do meu pé. E eu, assim, não sei se foi uma impressão de criança, mas para mim foi assim que eu vi as coisas. E eu lembro que eu guardei aquilo, não falei pra minha mãe nem nada. Outras questões, eu lembro que uma vez eu fui brincar, eu morava lá na favela, lá na comunidade, e aí tinha aqueles prédios de CDH. Então eu fui brincar lá com a criançada e lembro que um menininho, criança ali, eu devia ter uns 11, 10, 11 anos nessa época, brincou assim de pegar na minha parte íntima, né? E eu lembro que aquilo me assustou tanto, eu já tinha, né, pelo meu corpo e tudo mais, já tinha consciência. Nunca mais desci pra brincar, mas também não falei, não fui lá e desabafei com a minha mãe nem nada, porque eu tinha isso de me virar sozinha. Só que isso na vida adulta, às vezes, não vou falar devastador, é muito ruim, porque você vai acumulando, acumulando, acumulando tudo e depois você explode, né? Você vai sucumbir, isso vai se tornar uma doença psicológica que seja, uma TAG, uma depressão, às vezes as duas juntas, às vezes três, quatro juntas, porque você se acostumou a existir sozinho, entendeu? Que foi o meu caso, se acostumou a existir sozinho. Então, hoje em dia, há um tempo já, né, me tornei, tenho que educar essa tatuagem, tenho que, como é que se fala, tudo, eu tento desabafar, conversar com as minhas amigas, com os meus familiares, com as pessoas que eu tenho de apoio, porque durante a vida inteira, assim, a maioria dos meus anos até agora, eu tenho 28 anos, não foi assim. Eu aprendi a guardar tudo, 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 e isso me trouxe um adoecimento mental terrível. Então hoje eu converso muito com as pessoas sobre tudo, eu acho isso maravilhoso. As versões que existem dentro da gente, né? Então eu lembro que eu tinha isso pra mim, e assim, gente, se você puder dar para as crianças que rodeiam você, às vezes é só o ouvido para que elas relatem, desabafem sobre a vida delas, existência, às vezes não é apoio financeiro, porque às vezes a gente não ajuda, a maioria das vezes não ajuda porque não pode, mas escutar, sabe? Escutar, dar aquele amparo. E eu sei, assim, não julgo minha mãe, porque foi o máximo ela, que ela deu por mim, ela fez coisas maravilhosas na minha vida, continua fazendo, mas era o que ela tinha ali de consciência naquele momento. Agradeço muito a Deus por tudo que ela pôde dar para mim, né? Então, nas questões que faltaram, claro, gente, isso não vai mudar o fato de, tipo assim, revolta, que a gente tem principalmente ali na adolescência, sabe, brigas e todos os contextos desconfortáveis que acaba gerando, né, na gente por passar por infância muito difícil, por infâncias muito difíceis, onde você é exposto a muitos traumas, que nessa questão da violência, essa questão da falta de afeto. Então, na minha cabeça, quando eu era criança ali, eu tinha pra mim, por que que minha mãe me odeia, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça gravado em mim, eu achava que ela me odiava, mas não, ela só tava existindo e tentando sustentar a ela e uma criança, e conforme era a forma dela de ser, né, que não era tão afetiva, então eu também não recebi muito afeto, e a falta de afeto, eu lembro que eu vou voltar para a faculdade de psicologia, que o primeiro livro, quando a gente entra na faculdade, é um livro que fala sobre como o afeto é importante no desenvolvimento do ser humano, né, para comunicação, para autoestima, para tudo. Então foi um outro ponto que também que acabou impactando em mim foi o fato de não ter recebido muito afeto na minha infância. Então junta exposição à violência, né? Porque quando eu venho falar de mim, eu estou falando também, eu acredito, da existência de milhares ou milhões de crianças que passaram por isso. Por isso que eu acho muito importante a gente olhar para essas questões. Então, a exposição à violência muito cedo, a falta de afeto, a falta de amparo, também são questões devastadoras para as pessoas assim adoecerem, né, mentalmente, ou se revoltarem, ou assim, né, serem adultos que às vezes não vai ter aquele sucesso profissional, porque eles, em vez de voltar à psique, não é todas as pessoas, mas muitas, para outras coisas, não, eles estão se curando, né? Ou estão procurando tampar os seus buracos emocionais, às vezes com drogas, com álcool, com o que for, né, gente? Que acontece, aconteceu comigo, e aí eu acho que o mais importante que eu venho
também trazendo esse vídeo, que é tão importante a gente trazer, assim, questões delicadas, né, gente? Não é questões alegres nem nada, mas, gente, é a realidade. A gente precisa se ater à realidade, porque a realidade não é só fotinha do Instagram, não é só vida de influenciador. A realidade, ele é muito mais profunda, né? E ele é muito mais diferente. Então, cada um precisa olhar para a sua, para poder se curar. E, assim, se você não dá voz para a tua história, ninguém vai dar. Ninguém passou a tua história. A história de todo mundo é individual, entendeu? Cada ser humano é individual, cada história é individual. Então você precisa dar voz para sua criança, você precisa entender o que aconteceu com você, e porque senão você vai se julgar, se culpabilizar, o fraco, ou não sei o que, entendeu? Mas ninguém estava lá com você, né? Ninguém viveu os teus dias com você, as suas dores com você. Então, por isso, eu estou muito feliz que eu consegui desabafar, expor um pouco, né? Mesmo, ali com mesmo com as limitações da minha comunicação, que eu passei, o que eu sentia. Hoje eu sou mãe, pessoal, então eu procuro dar para minha filha o que eu via, que eu sentia necessidade, né? Principalmente afeto. Eu sou uma mãe muito afetiva, que fala que ama, que demonstra, que dá carinho, porque eu sei o tão quanto isso faz diferença na vida, na infância, sabe? O desconforto mesmo, existencial, você se sentir desconfortável vivendo, porque a vida não é confortável, porque você não recebeu muitos abraços, e principalmente nessa fase, sabe? E é isso. Hoje eu vou ficar por aqui, né? Na minha cabeça esse vídeo eu tô falando ali até uns 12 anos, mas eu tenho mais histórias sobre infância que depois eu quero vir trazer aqui no canal. E é isso. Obrigada se você ficou até no final. Deixe seu like para me ajudar. Esse canal no YouTube é um sonho muito profundo meu. E só de eu estar aqui conseguindo falar sobre essa questão da infância, né, um pouquinho, porque sempre fica questões, sempre fica coisas que a gente não fala quando a gente está no começo e tudo mais, mas só da gente estar fazendo o que o pessoal fala pra gente fazer, o que a gente pode com o que a gente tem, isso eu já me sinto muito realizada. E é isso, tchau, tchau.